Olá, meus irmãos, a paz de Cristo. Que bom poder falar a vocês hoje. Hoje eu vou falar sobre um tema que não é muito popular, mas que eu tenho recebido perguntas e no meu aconselhamento também eu tenho encontrado pessoas que têm enfrentado esse problema. Então eu resolvi fazer essa fala hoje, falar sobre pessoas que surgem, que aparecem para sugar energia e prejudicar você. É sobre isso que quero falar. Porque há um tipo de opressão maligna, de tipo destrutivo, através de pessoas oprimidas, que usa pessoas oprimidas para realizar opressão. Os espíritos maus usam pessoas controladas por eles para espoliar, destruir, prejudicar pessoas boas. O objetivo é desfocar a sua paz através de trazer prejuízo desproporcional. E é sobre isso que eu quero falar. Se a pessoa de boa paz se deixar levar pela tentação de se apegar à sua perda, ela vai sofrer detrimento, sofrerá detrimento. E o objetivo da opressão, por uso dos asseclas, terá alcançado o seu objetivo. E, bem, eu uso palavras que às vezes estão dentro do jargão de batalha espiritual, né, de luta contra o mal. Então eu vou explicar detrimento. Né? Detrimento no sentido que usamos em batalha espiritual é quando, ao invés do nosso fruto ser uma obra permanente, com base na fé em Deus, com base na entrega incondicional ao Espírito Santo, com base no amor a Jesus, em vez disso acontecer, o que acontece? Ele está baseado no apego emocional e aos valores deste mundo. Então, quando isso se sucede, né, é porque está incluído aí a vaidade, o orgulho ferido e o sentimento de menos-valia também entra nesse aspecto. Então, durante a aprovação, aquilo que foi juntado como obra religiosa se queima no fogo da provação. Assim como na obra de palha, a obra de palha será queimada como avaliação lá no tribunal de Cristo, conforme encontramos naquele contexto de 1 Coríntios 3,15 e 2 Coríntios 5,10, né? Os dois textos em conexão. Também acontece isso quem está enfrentando a luta através de pessoas enviadas, manipuladas pelo mal e trazidas para perto de você, para o seu contexto de família, de trabalho, de estudo, o seu contexto social. Essas pessoas entram, entendeu? Adentram, e isso com a sua permissão. Né? Tanto no além quanto no aquém, o fato da obra de palha se queimar não significa perda de salvação, né? Ou um juízo desconforme, mas se trata de um demérito. Né? Por isso usamos em batalha espiritual a expressão detrimento, para explicar que acontecerá um prejuízo desnecessário. A pessoa não precisava passar por isso, né? Bem poderia ser diferente se vigiássemos mais, né? Se seguíssemos a orientação bíblica. Então, o inimigo traz pessoas manipuladas pelos espíritos maus para prejudicar quando nós abrimos brechas facilmente. Veja que a Bíblia ensina em 1 Coríntios, o capítulo 5, verso 9, 10, 11, ele fala algo assim, que já em carta vos escrevi, o apóstolo Paulo falando, né, que não vos associeis com os impuros. No verso 11 ele fala, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, idólatra, maldizente, beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais. É uma orientação muito forte apostólica. A orientação bíblica seria para ficarmos longe de gente que comete toda sorte de impureza e não deixarmos que eles estivessem associados a nós. Mas o apóstolo diz que tem tanta gente de índole ruim no mundo, ele fala assim que é impossível que de algum modo a gente não tenha alguma associação
com gente difícil, impura, complicada, endemoniada. Essas pessoas estarão à nossa volta, nós vamos esbarrar com elas de alguma forma. Então a exortação é muito definida, né? É para nos protegermos de gente associada ao mal ou que tenha fruto mal em sua vida que se diz irmão ou irmã. É aqui que eu tenho lidado com pessoas em aconselhamento sofrendo porque deixaram essas pessoas entrarem dentro de sua casa, na sua família, né? Ou estão enfrentando lutas no emprego. Para o apóstolo Paulo, isso ainda é mais perigoso do que o ímpio malvado, né? Então, quando nós abrimos a nossa compaixão, a nossa boa vontade para essas pessoas manipuladas, os asseclas, que eu falei, uso esse termo, né? Porque a secla é um associado, né? Associado ao quê? A esse sentimento mal, né? Que os espíritos usam para manipular as pessoas. Então, quando a gente permite que essas pessoas manipuladas entrem em nossas vidas, nós estamos, na verdade, desobedecendo a orientação bíblica e nos colocando em perigo. E a Bíblia diz que não vos associeis. A presença de gente manipulada pelo mal, ela tem evidência no fruto que essas pessoas trazem. Basta a gente observar os sinais que nós vamos ver que a coisa não está bem, né? Esses sinais, eles são os frutos da deterioração, das coisas que são colocadas na mão das pessoas. Elas deterioram. Você coloca algo e isso se perde, aquilo se esvai. Na própria vida delas é isso que acontece, porque a obra maligna se torna o oposto da prosperidade quando alguém está manipulado pelo mal. Essas pessoas até ganham dinheiro, ganham coisas e tudo, mas essas coisas se perdem na vida deles. E se são associados a nós, então nós passamos a ter perda também. Passamos a ter perda por causa da associação com eles. A obra maligna, que é o oposto da prosperidade, vem agir então e colocar em dificuldade, né? Em deteriorização, em perda, em destruição, em degradação. Eu vou dar um exemplo. Certa vez, um missionário, durante uma viagem longa, ele deixou uma pessoa ficar em sua casa, com a missão de apoiá-lo no trabalho missionário, na ausência dele, porque ele ia fazer um trabalho junto aos parceiros, né? Angariar novas parcerias e novo apoio para o campo missionário. Então deixou essa pessoa lá, dentro de sua casa. Passou pouco tempo, 3 meses talvez, ele retornou e ficou assustado vendo o que aconteceu na sua ausência. Olha, todas as ferramentas da casa estavam enferrujadas. O forno que ele tinha, um forno air fry, que era novo, estava totalmente perdido, tomado pela ferrugem. Todas as plantas que ele tinha, que a sua esposa cultivava em casa, todas estavam secas, estavam mortas. Todos os bueiros da casa estavam entupidos. E até o carro que ele deixou para que a obra fosse feita, o carro também tinha sido quebrado, o motor queimado, né? Então, no projeto missionário, até as crianças que eles atendiam tinham ido embora do projeto. Isso em pouco tempo, pouco mês. Os colaboradores estavam machucados e a líder principal estava se considerando inapta. Ela havia sido tão desconsiderada que ela estava acometida de crise de choro. E ela perguntava se ela estava desqualificada para ensinar no projeto, tanto social quanto missionário. E muito mais coisas tinham ocorrido naquele período pequeno em que o missionário viajou para levantar novas parcerias e colocou gente complicada na sua casa e no seu ministério. Você entende o que eu quero dizer? Eu estou tentando mostrar para você, e estou fazendo isso falando um pouco de prática, né, de aconselhamento e do que eu tenho visto no campo missionário também, né? Essas coisas que ocorreram sinalizavam que algo não estava certo com aquela pessoa. Mas nós queremos olhar os sinais? Às vezes nós não queremos, por causa da nossa bondade, a nossa inocência,
e também por causa de uma certa ideologia, entendeu? Que exige que as pessoas não olham mais para os frutos. E Jesus falou, é pelo fruto que você conhece. Se você não olhar para o fruto, você vai estar enganado. A diferença, irmãos, entre o joio e o trigo, eles são bem parecidos, mas o joio tem fruto e o trigo não tem nada, entendeu? Ele se perde, o fruto dele não é nada, ele é oco por dentro. Então, se a negligência não é normal, isso está sinalizando alguma coisa espiritual. Se a influência má está desproporcional, ora, perceba que alguma coisa está acontecendo. Então, o Antigo Testamento, ele usa o conceito de prosperidade, ligado até para a palavra paz, que no hebraico bíblico, todos conhecemos, é o termo shalom. Então, shalom indica paz, saúde, bem-estar, prosperidade, dentre outros significados, né? É um termo bem globalizante. O shalom, na verdade, ele aponta harmonia, não no sentido de ausência de conflito, mas no sentido de confiança e segurança em Deus, que faz você ficar de pé e contínuo e produzindo fruto mesmo diante da adversidade, né? Mesmo em face do conflito, da dificuldade ou da luta espiritual que porventura você esteja passando. Então, podemos dizer que, em certo sentido, o oposto de shalom no hebraico, né, o antônimo, seria a palavra ra, né, cujo feminino é ra. O sentido poderia ser de mal ou calamidade, né? Essa palavra é uma palavra bem usada na Bíblia, né? Por exemplo, em Salmo 23:4, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, teu cajado me consola. Então, não se teme o mal no sentido da calamidade, não se teme o mal no sentido de algo que possa cercar e estar no contexto, compreende? Também em Gênesis 2:9, estou lembrando também, e o Senhor Deus fez brotar do solo toda árvore agradável, né? À vista e boa para comida, e a árvore da vida bem no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, Ra, a diferença entre Ra e Ra é que um é masculino e o outro é feminino, mas é a mesma palavra, ok? É o mesmo sentido, porque Ra alude coisas ruins, mais coisas negativas, né? Quero lembrar você que eu não sou professor de hebraico, não. Tem hebraico, dei aula de hebraico há muitos anos atrás, né? Eu sou um professor de grego, né? Um professor de exegese do Novo Testamento e de Bíblia, né? Para a tradução do campo missionário. Mas eu estou usando essa pronúncia, né? Para você poder entender que quem está trazido pelo mal para perto de você representa, transmite ou prefigura que a calamidade, quer acontecer. Quando essas pessoas se achegam, a gente precisa ser rápido, porque se não formos rápido, o que vai acontecer? Nós vamos ter problema, vamos sofrer detrimento. Haverá uma queima da obra que nós juntamos, e se essa obra está baseada na emoção, ela será palha. Então, quem está manipulado pelo mal pode até ter alguma aparência de ajuda, aparência de bondade, geralmente tem, mas ela mesma nada retém em sua vida, tudo lhe é passageiro, e ela traz o transitório para perto daquela pessoa que abriu as portas para que ela entrar. É quase um trabalho vampírico, né? Só entra se você deixar, se você convidar. Se não convidar, não pode entrar na casa, né? Isso está bem descrito em Ageu 1:6. O profeta fala assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, vós semeastes muito, mas recolhestes pouco. Comestes, mas não vos fartastes. Bebestes, mas não foste saciados, né? Vos vestistes, mas não vos
aquecestes, e o que ganha salário ganham para o meter num saco roto, que não retém. Então, quando a gente vê essas coisas, né, essa metáfora, né, do saco roto, que não retém aquilo que você granjeou, essa metáfora pode ser aplicada a várias situações da vida, incluindo a espiritualidade e a relação com Deus. Então, se você olhar bem, você verá que os frutos indicam que aquela pessoa está manipulada pela calamidade, e calamidade que eu estou dizendo é o sentido de um espírito que manipula a calamidade através das pessoas enviadas por eles, né? Mateus 7, 16, 17 é um texto também muito bom, que é o texto básico que eu estou falando aqui, onde Jesus fala assim: pelos frutos os conhecereis, colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos, né? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. É pelos frutos, irmãos. A evidência é o que Jesus quer que a gente olhe, né? Algumas vezes nós somos pegos em armadilhas espirituais por causa da nossa bondade sem prudência, né? Queremos fazer o bem indistintamente, né? Mas isso nem sempre é possível, porque há ocasiões em que apenas estamos desperdiçando nossos esforços e bens inutilmente. Eu falava com um líder outro dia, né? E dizia para eles, né, sobre isso, porque ele estava sendo exposto a alguém assim. E ele pegou, virou para mim e falou assim: sabe o que você está fazendo? Você está trazendo crítica a essas pessoas, julgando essas pessoas. E aí, com isso, eu falei: bem, então segue seu caminho. E ele está sendo enredado, entendeu? Por alguém que manipula o mal, e o mal o manipula também, e está sendo degradado, né, na sua liderança. Bem, Mateus 7,6 fala bem assim: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que as calquem aos pés e, voltando-se, vos despedacem. Então, o texto, ele fala bem assim, a Bíblia está falando, né, e essa é uma palavra de Jesus, né, ele está falando bem assim: olha, o que ocorre é que vai voltar contra você. Você acha que você está fazendo bem, tal, protegendo uma pessoa má. Ah, vou dar mais uma chance para aquele que quer me destruir, né? Quem sabe ele muda. Quem sabe a pessoa que está me jogando contra a minha esposa, jogando o meu filho contra o outro filho, jogando o líder da igreja contra a liderança, contra o pastor, ou dentro do ministério. Ah, vamos dar mais uma chance, né? Mas a palavra diz assim: pois é, se você fizer isso, você está jogando suas pérolas aos porcos, e eles vão se voltar contra você e vão te despedaçar. Ou seja, você sofrerá o quê? Detrimento. Compreende? Então, a Bíblia diz em Eclesiastes 7, 16, 17, 18, né? Não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. É a palavra do Senhor, né? Então, eu quero ser mais sábio do que a Bíblia diz para mim, para me proteger, e fala assim: não entre nessa furada. Fique longe de gente ruim. Fique longe de gente que você vê que o fruto não está certo. Saia desse caminho. Aí você fala: não, eu vou dar mais uma chance, porque você que está me dando o aviso é um julgador e nós somos misericordiosos. E aí, quando a pessoa assume essa capa, né, de piedade destituída de prudência, e é assim que o inimigo faz, né, manipula o nosso bem como mal, aí é problemático, irmãos. Aí é um caminho realmente muito problemático, né? Então, a Mateus 10, 16, né, a palavra fala assim: Jesus falando, eu estou enviando vocês como ovelhas no meio dos lobos. Jesus tinha consciência total de que o mundo estava no maligno. E ele estava nos enviando para poder resgatar pessoas do mundo. Então, eu estou enviando vocês consciente de que o mundo
está no maligno e que há lobos lá. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Então, essa declaração de Jesus, esse jeito de Jesus falar, pensar, ensinar, né? Isso é muito importante para que a gente não caia nas armadilhas, né? Eu creio que todas as pessoas têm a oportunidade de buscar a Deus, de se arrepender. Eu acredito que devemos pregar e testemunhar para cada uma delas para arrependimento. Contudo, irmãos, eu quero ser muito claro com vocês, isso é uma palavra de um pastor. Eu estou falando para vocês como um pastor, como um conselheiro, né? Contudo, no entanto, porém, todavia, nós não devemos acolher a quem vem para nos prejudicar. Isso não é sábio. Na verdade, é pura tolice. Não devemos receber quem busca o nosso mal. Não é certo colocar nossa vida, nosso testemunho, nossa família, nosso ministério em perigo por darmos ocasião a quem está em movimento de nos causar prejuízo. Veja, eu conheço ministérios sofrendo porque as pessoas estão dando mais chance e não compreendem o que Deus está mostrando pelos frutos. Então eu falo realmente para o teu bem, né? Eu disse no início, essa é uma palavra difícil, não muito agradável, né? Não é um tema muito popular, mas é um conselho para iluminar o caminho, porque eu tenho visto pessoas incorrerem nisso. Veja o que Salmo 35, verso 12, 13, 14 e 15 diz. Ele fala bem assim: pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para minha alma. Quanto a mim, porém, quando estavam enfermos, eu sofria por eles, fazia jejum, fazia oração, como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram. Reuniram-se contra mim, mostraram-se abjetos que eu não conhecia. Dilaceraram-me sem tréguas. Você entende? Então, a confusão, né? Eu sofri, lutei, fiz o que podia por eles. Mas eu não discerni que não eram os verdadeiros amigos, né? Então, eu quero terminar dizendo, seja rápido. Não se assente na roda de quem é escarnecedor. Salmo 1, verso 1. Ao herege, depois de alguma demonstração, evita-o. Tito fala isso, Tito 3, verso 10. Não aceite amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e malícia. Efésios 4, 31. Tira isso do seu meio. Lança fora, atira para fora, arranca de perto de você o escarnecedor, e com ele se irá a contenda, cessarão as demandas e a ignomínia. Provérbio 22, 10. Com isso, estou aqui fazendo essa palavra de admoestação, orando pelos meus amigos, orando pelas pessoas que eu acompanho, pelas pessoas que eu faço discipulado, e pedindo por você, meu amigo que partilha comigo, né, desses vídeos e tem boa vontade de me ouvir. Eu quero dizer para você, tome cuidado, se proteja. Os dias são maus, o inimigo está solto e não devemos deixar que ele fique pertinho da nossa família, da nossa vida, que estrague o testemunho que você construiu. E isso muitas vezes é só o que você tem. Segue adiante. Tenha uma boa vida e cumpra o teu ministério. Eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus. Um abraço. Eu sou Valdeir Contaifia. Estou falando aqui da Ásia, né? Aqui é o sudeste da Ásia. E falando de coração para coração. Um grande abraço. A paz.